Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, sou biólogo do Jardim Botânico e na visita de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Jardim Botânico e vamos discutir vários aspectos legais sobre o jardim dentro do roteiro que vocês estão fazendo durante o Programa Municipal de Educação. Né? Na visita anterior, vocês foram ao zoológico, né? Vocês aprenderam bastante sobre o zoológico, né? E é bem interessante porque eu vou tentar fazer uma comparação entre o Jardim Botânico e o zoológico, para depois desse entendimento, nós aprendermos um pouco mais sobre o Jardim Botânico de Bauru e vários aspectos que envolvem a nossa instituição. Né? E é interessante que vocês tenham feito essa visita anterior, porque eu gosto bastante de comparar o Jardim Botânico com o zoológico. Né? Então, da mesma forma que o zoológico cuida dos animais, né? Os animais estão em recintos, organizados, separados. O Jardim Botânico é muito parecido. Né? Mas em vez de conservar espécies de animais, né? O Jardim Botânico conserva espécies vegetais, espécies de plantas. No zoológico é um lugar específico destinado à proteção dos animais, à conservação dos animais, da fauna, né? E o Jardim Botânico é um lugar específico para a conservação das plantas. Então, olha só, Jardim Botânico e Zoológico, na verdade, são duas instituições, dois lugares que trabalham juntos. Um protege os animais, o outro os vegetais. Bom, pessoal, então, o que é um jardim botânico? Né? O termo jardim botânico é a união de duas palavrinhas, né? Jardim e botânico. Né? O que é um jardim? Um jardim é um lugar onde se cultivam plantas, né? Onde se tem o cuidado com os vegetais, né? O plantio, rega, adubação, de qualquer tipo de planta. Né? É um lugar artificial, construído. E o botânico? O botânico ele vem da palavra botânica. Né? A botânica ela é uma área da ciência que é o estudo dos vegetais, o estudo da vida das plantas, de todas as plantas que existem. Né? Então, jardim botânico é um lugar de cuidado com os vegetais, cuidado de plantas, de espécies, tem rega, adubação, poda, né? E também é um local de estudo da vida das plantas e produção de conhecimento, realização de pesquisas com os vegetais. Então, jardim botânico. E aí, pessoal? Bom, continuando, né, sobre o Jardim Botânico. Né? O Jardim Botânico, como vocês viram, é um lugar muito importante de proteção das espécies vegetais. Né? Lembra, da mesma forma que o zoológico cuida dos animais, o Jardim Botânico cuida das plantas. O Jardim Botânico ele pode cuidar das plantas de duas formas. Né? Nós podemos mantemos uma área de reserva, uma área de proteção de floresta, de mata nativa, que nós chamamos de conservação in situ, que é a conservação das plantas no seu próprio ambiente natural, nesse caso a floresta. E nós também podemos fazer a conservação em locais artificiais construídos, nós chamamos de conservação ex situ, que é a conservação das espécies vegetais fora do ambiente natural, em viveiros, canteiros, coleções, né? Então, essas são as duas formas que os jardins botânicos têm de conservar as plantas. E aí, pessoal? Então, só para vocês entenderem melhor o que é uma conservação ex situ, eu vou convidar vocês para dar uma olhadinha aqui no nosso mirante, que a gente tem uma ideia do tamanho da reserva que o Jardim Botânico conserva. Vamos dar uma olhadinha?
Ó, pessoal, então olha só, toda essa área que vocês estão vendo, né, é o Jardim Botânico. Então essa reserva, essa grande reserva é o Jardim Botânico. Então é a nossa área de conservação ex situ, a conservação das plantas em seu próprio ambiente natural. Vocês têm ideia de quantas plantas, quantas espécies existem aqui? Bastante, né? Muitas árvores, trepadeiras, bromélias, orquídeas, uma infinidade de espécies. Então essa é a nossa reserva. Bom, pessoal, uma outra forma de nós conservarmos as plantas no Jardim Botânico é a conservação ex situ. Lembra que eu falei lá no comecinho, né? Então é a conservação das plantas num ambiente construído, num ambiente artificial. Então vamos conhecer uma coleção de plantas que foi construída para proteção de um grupo vegetal, que são as samambaias. Vamos dar uma olhada? Olha que gostoso, né? Vejam só que esse ambiente, né, o ambiente desta coleção, é um ambiente mais climatizado, é um ambiente mais fresco, úmido, sombreado, né? Então, essas plantas, essas samambaias, elas são mantidas aqui para preservação, proteção dessas espécies, né? Então, todas essas plantas, elas foram coletadas em áreas naturais, em florestas, né? E foram trazidas para o Jardim Botânico para a conservação, para mostrar ao público, para a pesquisa, para a proteção dessas espécies. Nós temos, inclusive, algumas espécies que estão ameaçadas de extinção. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Essa grandona aqui é uma samambaia açu. Esta planta ela está ameaçada de extinção e o Jardim Botânico de Bauru conserva essa espécie aqui na coleção de samambaias. E as plantas aqui da coleção, se vocês repararem, todas elas recebem uma plaquinha com uma identificação, né? Tem um número de registro, né? Então todas as plantas aqui, elas são identificadas, elas têm um número, né? Então elas vieram, tem uma procedência, então nós sabemos qual é a origem delas, de onde elas vieram, quem trouxe elas para cá. Tudo muito bem anotadinho, né? Então, assim, nós mantemos essas espécies e nós sabemos quais são as espécies que o Jardim Botânico conserva, né? E cuidar de uma planta no Jardim Botânico, né, não é tão simples assim, né? Eu preciso saber qual é o ambiente natural dessas plantas, porque quando eu trago essas plantas aqui para o ambiente artificial, eu preciso imitar o ambiente de onde elas viviam, né? Por exemplo, essas plantas viviam em florestas úmidas, como por exemplo, nós temos a Mata Atlântica, floresta semidecídua, né? E nós precisamos então manter esse ambiente muito parecido, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, nós mantemos essa umidade por meio desses aspersores que deixam o ambiente bem úmido. Pessoal, e aí, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho sobre a história dos jardins botânicos? Então, para ajudar com a nossa história, vou usar esse livro aqui que é muito bonito, né, conta um pouco dessa história. E nós vamos aprender como que os jardins botânicos foram criados, né, e como eles são hoje, tá? Então, vamos lá que essa história é bem bacana.
Os primeiros jardins botânicos, eles surgiram na Europa. E esses jardins, eles eram concentrados no cultivo das plantas medicinais. Tanto que o primeiro jardim botânico, ele surgiu na Itália. Tá? E ele era concentrado, o foco dele era o cultivo das plantas medicinais. E o curioso é que todos eles lá na Europa naquela época, no ano de 1500 mais ou menos, eles eram destinados, estavam sempre associados aos reis, né? Então, aos castelos, aos mosteiros, né? Então, ou relacionados ao rei ou relacionados à igreja. Né? Então, vocês podem pensar um pouquinho, né? Ah, mas a população, então, geral, utilizava os jardins botânicos? Claro que não, né? Era apenas para os reis, né? Para os monarcas. Bom, mais ou menos ali depois do século XV, século XVI, né, os jardins botânicos, eles já tiveram um outro objetivo. Quando os europeus vieram para a América, né, quando eles chegaram ao Brasil, por exemplo, né, eles encontraram uma grande diversidade de plantas, uma flora muito rica, né, que nunca antes havia sido vista. Então, naquela época, né, os estudiosos, os naturalistas da época, eles, ao chegarem aqui, né, nessas terras, no Brasil e nas Américas, eles não conheciam as espécies de plantas. Então, o que as pessoas faziam naquela época? Levavam as plantas daqui da América e do Brasil, levavam para a Europa, né? E será que vocês poderiam imaginar que tipo de lugar as pessoas levavam as plantas para estudo? Então agora, né, os jardins botânicos não estavam mais associados só aos reis e à igreja. Né? Os jardins botânicos também estavam associados às universidades. Né? Então, locais de estudo e pesquisa de espécies vegetais. E aí foi então só depois, né, no século XIX, que os jardins botânicos eles passam a receber o público, né? Então a ser um espaço também de visitação, de amostra de plantas para o público, né? E aí começa nessa época a receber, né, estudantes, público geral, né, para mostrar a diversidade de plantas para as pessoas, né? Não só na Europa, mas também em vários outros lugares do mundo. Aí depois, foi só no século XX que os jardins botânicos começaram a se preocupar com a proteção das espécies vegetais. Né? Então, aí tem uma palavrinha mágica que os jardins botânicos começam a executar, que dura até hoje, que é a conservação das espécies. A preocupação em proteger espécies importantes, espécies ameaçadas de extinção. Né? E isso então só agora, muito recentemente, que os jardins botânicos passaram a se preocupar com a proteção das espécies vegetais. E hoje os jardins botânicos eles ocorrem pelo mundo todo, né? E eles recebem anualmente mais de 150 milhões de pessoas em visitas pelo mundo todo. E aqui no Brasil, o primeiro jardim botânico, né, o primeiro grande jardim botânico conhecido foi o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Né, e ele foi criado pelo Dom João. Né, quando Dom João veio lá de Portugal para o Brasil, né, ele criou o Jardim Botânico aqui no Brasil. Bom,
Bom, e a história do nosso Jardim Botânico de Bauru? Ela começa lá no final do século XIX, né, com a formação, a criação da Fazenda Vargem Limpa. Né, quem era o dono desses terrenos era o Felicíssimo Antônio Pereira, né, e eles criaram essa fazenda numa região onde procuravam, né, fazer o cultivo de plantas e criação de animais para a produção da fazenda. Depois de um tempo, né, essa fazenda, a prefeitura, a Câmara Municipal de Bauru adquiriu uma parte dessa fazenda, né, e usou essa área para captação de água. Então, era uma área de uma mata muito extensa, uma vegetação muito extensa, e nessa vegetação passava o córrego Vargem Limpa. E identificaram os estudiosos da época que o córrego Vargem Limpa ele era de extrema, né, de muita qualidade, boa qualidade. Então, a captação da cidade, do município de Bauru na época vinha do Vargem Limpa, que era a região onde hoje estava o Jardim Botânico. Depois, com o crescimento da cidade, né, o córrego Vargem Limpa ele é pequeno, então ele não deu conta mais do abastecimento. E aí a captação foi transferida do córrego Vargem Limpa para o Rio Batalha, onde é até hoje a captação da nossa água do Rio Batalha. Né. Então, e aí a prefeitura ficou com uma área ali verde, uma área de floresta, né, mas sem um uso, né, imediato. Então foi aí que na década de 80 foi criado um parque ecológico para visitação. Né? Então, para que as pessoas conhecessem a floresta, a vegetação, um local de lazer, um local, né, para visitação, para caminhadas, trilhas e piqueniques. Né? Mas aí foi que em 1994 foi criado o Jardim Botânico de Bauru. Então deixou de ser apenas um lugar de visitação e passou também a ser um local de proteção das espécies vegetais, né? Conservação das plantas. Então aí a criação do Jardim Botânico de Bauru em 1994 e até hoje nós estamos, né, melhorando o jardim e cada vez mais trabalhando para a proteção das espécies vegetais. Pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho da nossa vegetação que é conservada pelo Jardim Botânico, falar um pouquinho das matas e tipos de vegetações que existem no jardim, só que para isso a gente vai ter que entrar na trilha. Vamos com a gente? Pessoal, olha só, nós estamos aqui no córrego Vargem Limpa, né? Esse é um córrego que passa no meio do Jardim Botânico, tá? E lembram, o córrego Vargem Limpa teve participação na história do Jardim Botânico. Era desse córrego que era captada a água para a cidade de Bauru. Se vocês perceberem, em volta desse córrego nós temos uma vegetação. Tudo em volta do córrego. É uma mata ciliar. Nós chamamos de mata ciliar. O que é uma mata ciliar? Mata ciliar é a vegetação que acompanha rios, córregos, qualquer curso d'água. Né? E qual é a importância dessa mata ciliar para essa vegetação? Né? A mata ciliar, ela impede ou reduz a erosão das margens. Tá? Então, vamos supor que tenha uma chuva muito forte aqui no Jardim Botânico nesse momento. Essa vegetação, essas árvores, né, vão reduzir a força da enxurrada, reduzir a força da água no solo. Né? Então vai evitar que muito detrito, terras e sedimentos caiam no rio. Então se a gente for imaginar um rio, se for depositado, que aqui está a superfície da água e aqui o fundo do rio, se eu depositar muita terra e muito sedimento nesse rio ao longo do tempo, ele pode ficar cada vez mais raso e desaparecer. Então, a mata ciliar, ela atua
protegendo esse córrego, esse rio, né? Então, graças a essa mata que está em volta do rio, é que nós temos o córrego Vargem Limpa, né? Que se manteve ao longo de todos esses anos e ele continua hoje, inclusive, com uma qualidade de água muito boa, né? Muitas pesquisas já foram feitas aqui nessa água e chegou-se à conclusão de que a água continua de excelente qualidade porque existe essa mata relacionada ao córrego. Além da vegetação, né, nós temos toda uma fauna de espécies animais que vivem aqui nessa mata, dependem do córrego e dependem também dessa vegetação, né? Nós temos espécies de árvores, espécies de vários tipos de plantas e espécies animais associadas ao córrego Vargem Limpa. Bom, pessoal, então agora nós vamos continuar o nosso trajeto pela trilha. Bom, pessoal, então andando um pouquinho na nossa trilha, a gente chega no Cerrado, né? O Cerrado é uma das vegetações que o Jardim Botânico protege e conserva, e ele é grande parte da nossa reserva, né? Então, dos 321 hectares que o Jardim Botânico possui, 280 aproximadamente são formados por cerrado. Então, a maioria do Jardim Botânico formado pelo cerrado. Por isso a importância do Jardim Botânico na conservação desse fragmento florestal, desse último pedacinho de cerrado que nós temos aqui no município de Bauru. Então, quais são as características do nosso cerrado, né? Ele também é um cerrado de formação florestal, então nós estamos dentro de uma floresta, mas se vocês perceberem, essa floresta já não tem árvores tão altas, tão grandes, são árvores mais baixas. Se vocês repararem também, nós temos aqui um ambiente mais iluminado, mais ensolarado, né? Então as árvores do cerrado, elas permitem mais que a luz do sol entre aqui no interior da floresta, né? São árvores mais baixas, né? O telhado da floresta, o dossel, ele é um pouco mais aberto, né? E a luminosidade entra. É um ambiente um pouco mais quente e um pouco mais ensolarado. Então, pessoal, né, uma das características das árvores do cerrado, elas são bem típicas, né? Árvores mais tortuosas e de uma casca grossa, bem desenvolvida, né? Vejam só como é esta árvore ali. Ali nós temos também outras árvores, né? Veja que são ramos bem tortuosos, que é uma característica típica das árvores aqui do nosso cerrado. Agora vem uma pergunta, né? Por que as árvores do cerrado são tão diferentes assim? Bom, já pensaram na resposta dessa pergunta? Vou ajudar vocês, né? Então, uma das principais características, né, um dos motivos das árvores do cerrado serem dessa forma é o solo onde essas plantas estão, né? Então nós limpamos aqui um pouquinho, tiramos as folhas para mostrar para vocês que é um solo bem arenoso, né? Um aspecto um pouco mais clarinho, bem arenoso, né? É um solo que não tem muitos nutrientes disponíveis para as plantas, né? Então, diferente da floresta semidecídua, onde as plantas têm bastante nutriente, né? Aqui no cerrado, ela já não tem tanto nutriente assim disponível no solo. Então as árvores não crescem tanto, um porte tão grande. E esse solo arenoso, essa característica de solo com areia, né, ele tem uma importância muito grande para o nosso cerrado, tá? Que vocês vão descobrir daqui a pouco. Se chover bastante aqui, a água vai facilmente penetrar no solo, chegando lá embaixo, lá nas profundezas do solo, formando o lençol freático. Já estudaram sobre o lençol freático? É a água subterrânea que se acumula lá embaixo.
E esse lençol freático, ele é o responsável pela formação das nascentes de rios, né? Então olha só que interessante, muitos rios brasileiros, os principais rios do Brasil, têm suas nascentes em áreas de cerrado, graças à água que se infiltra no solo e se acumula lá embaixo, lá nas profundezas, formando o lençol freático. Inclusive, né, as árvores, apesar de não serem tão altas, as árvores do cerrado, elas têm raízes muito profundas, então elas conseguem buscar a água, muitas espécies conseguem atingir a água lá embaixo, dentro da terra, né, com raízes de até, não sei se vocês vão acreditar, 30 metros de profundidade. A árvore pode ter 5, 6 metros, mas a raiz pode chegar a 30 metros. Então, olha só que interessante. O cerrado, ele é importante na recarga dos aquíferos subterrâneos e na produção das nascentes. Tanto que o cerrado também é chamado de pai das águas, ou o berço das águas do Brasil. Bom, gente, então se o cerrado é o berço das águas, o pai das águas, né? Qual será a importância que o cerrado tem para as nossas... o abastecimento de água da nossa casa, né? De onde vem a água da nossa casa? A água, muitas crianças respondem, vem da torneira, tá certo? Mas a torneira vem da onde? Da caixa d'água, tá certo também. Da caixa d'água vem da onde? Do cano, né? Que é coletado da estação de captação de água, né? Que foi feito o tratamento dessa água. E essa água vem de um rio, né? Alguém sabe o nome do rio que abastece a nossa cidade, né? Esse rio, de onde vem a água desse rio, né? Ela vem de uma nascente. De onde vem a água dessa nascente? Essa água dessa nascente vem do aquífero subterrâneo. E como esse aquífero é formado? Formado em áreas de terreno arenoso e de fácil infiltração da água. E que tipo de lugares nós temos, né? Que tipo de vegetação tem esse tipo de terreno? O cerrado, né? E olha só que interessante, né? O que tem acontecido com o cerrado em nossa região? Lembra que eu falei que o Jardim Botânico é importante na proteção de um pedacinho, do último pedacinho de cerrado que nós temos? Então, se nós temos um pedacinho de cerrado hoje, o que aconteceu com o cerrado de anteriormente? Foi desmatado, foi devastado, né? À medida que as cidades foram crescendo, à medida que as cidades foram se desenvolvendo, a área rural, a área urbana, né? As cidades foram crescendo e as florestas foram diminuindo, né? Agora vamos supor que nesse cerrado lindo e maravilhoso, nós vamos retirar ele e construir, né, uma cidade com ruas, casas e vamos colocar cimento e asfalto em cima desse solo, né? A água não consegue mais penetrar nesse solo. O que vai acontecer com a água dos aquíferos? O que vai acontecer com a água das nascentes? A água dos rios, a água da captação, a água da caixa d'água e a água da nossa torneira vai reduzir, né? Vai reduzindo né, à medida que o tempo vai passando. As cidades vão crescendo, a demanda pela água, a necessidade de água vai aumentando, porque todo mundo precisa tomar água, precisa tomar banho, né? De onde vem essa água? Dos rios. Quando a gente elimina as áreas de vegetações, principalmente as áreas de cerrado, nós reduzimos a água das nossas torneiras. Olha que interessante, né? Então, proteger o cerrado acaba protegendo a água das nossas torneiras.
Então, pessoal, e nesse cerrado também nós não podemos esquecer que além das plantas nós temos os animais que moram aqui, né? Então, no Jardim Botânico, ao manter e proteger esta floresta, nós também protegemos a casa dos animais, né? O habitat deles, né? Nós temos aqui muitas espécies de animais, né, que habitam o Jardim Botânico, né? E eles só conseguem sobreviver neste ambiente porque a floresta existe, porque o cerrado existe e porque o Jardim Botânico mantém essa floresta protegida, né? Vocês imaginam, será que eu conseguiria encontrar algum animal aqui se esse lugar fosse substituído por uma indústria, por um shopping, por ruas, casas e residências? Provavelmente não, né? Nós não encontraríamos mais esses animais aqui nessa região. Então, ao manter a floresta, eu também mantenho o habitat e o ambiente dos animais, né? Vou mostrar para vocês agora, conhecer alguns animais que vivem aqui no nosso Jardim Botânico e que inclusive foram capturados por câmeras, que nós conseguimos fazer o registro desses animais. Vamos conhecer?